Entidades se manifestam contra a censura prévia de órgãos de imprensa, jornalistas e comunicadores diante da recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Para juristas, há uma violação da liberdade de expressão. As últimas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, envolvendo órgãos de imprensa e jornalistas, provocaram uma onda de reações em vários setores do país. Segundo a Jovem Pan, por exemplo, o TSE seria o responsável por censurar conteúdos divulgados pelos apresentadores da emissora, proibindo o uso de determinados termos e palavras. O plenário também suspendeu a exibição do documentário de um dos candidatos à presidência da República, que seria exibido pela plataforma Brasil Paralelo, na internet. E até o segundo turno das eleições, impediu a monetização de alguns veículos de comunicação no YouTube, alegando que eles são mantidos por pessoas jurídicas e, por isso, o impulsionamento de conteúdos políticos eleitorais por essas empresas está proibido. Segundo entidades importantes que representam o direito, o comércio e a sociedade civil organizada, são decisões que ameaçam a liberdade de imprensa. O primeiro posicionamento é da Associação Comercial e Industrial de Araraquara. Nos nossos 88 anos de história, raros os momentos que a gente presenciou uma situação tão crítica como essa do cerceamento de veículos de comunicação, veículos oficiais, veículos estabelecidos corretamente e também de profissionais do jornalismo. Então, é preciso protestar nesse momento para que isso não se torne uma escalada autoritária e a gente perca um direito que foi tão duramente conquistado, com muito suor, com muita lágrima, às custas dos defensores da democracia. Em Franca, o diretor-secretário da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, representante estadual da CDL, fala da importância da imprensa para o setor e os prejuízos de uma censura prévia. O que nós precisamos da imprensa, o que a imprensa é elevado em todos os segmentos do mercado, as informações da indústria, do comércio, de todos os segmentos, principalmente politicamente, a gente se apoia nessas informações. Então, eu acho que está numa época muito errada e muito além do que repudiar uma situação dessa, imprimir uma empresa a não divulgar o seu serviço prestado. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão também protesta contra as determinações do Tribunal Superior Eleitoral. Censura sempre é com o objetivo de esconder alguma coisa. Então, a gente não aceita isso. Fica um recado para a sociedade que a censura é o começo de um break na sociedade. Não vai ficar por aí. Dependendo de quem assumir o governo, não vai ficar por aí. Nós temos exemplos dos nossos países limítrofes aqui, o que vem acontecendo. O Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão relata que essa situação começou a afetar o dia a dia das atividades comerciais. Por aqui, o dono de uma papelaria teve de retirar um produto exposto na loja para evitar confusão com o cliente. Um lojista reclamou para nós essa semana, tanto no Sincovarp como na CDL, ele passou nas duas entidades para conversar com os nossos diretores aqui e achou um absurdo ele, como lojista, não poder colocar a bandeirinha do Brasil, já que ele vende do bandeirinha do Brasil na papelaria dele. Então, esse é um exemplo claro, né, de radicalismo, né, que não leva a nada. Então, a gente acha importante o TSE fazer as legislações, fazer cumprir a legislação eleitoral, mas também não passar do campo disso e tentar influir, inclusive, na liberdade de expressão e no direito da imprensa, que deve ser livre e poder expressar de forma clara todas as opiniões e deixar as pessoas decidirem qual que é o melhor caminho. A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra preza pela liberdade e busca pelo bem comum no país. Segundo o delegado adjunto da ADESG Ribeirão, qualquer censura impede um Brasil para todos. Nós somos favoráveis à democracia, ao diálogo, para que a gente possa realmente ter um país para todos. E para que a gente atinja esses objetivos, é importante que nós tenhamos sempre o diálogo, um diálogo aberto, um diálogo franco, onde nós podemos exprimir as nossas ideias sem medo de ser cerceado, obviamente com responsabilidade, mas a partir do momento em que nós não temos essa liberdade de nos exprimir, seja individualmente, seja pelos órgãos de imprensa, nós deixamos de ter esse diálogo.
A Ordem dos Advogados do Brasil também se pronunciou dizendo que a liberdade de imprensa não pode sofrer censura prévia. E o que aconteceu com os veículos de comunicação esbarra na Constituição. O que temos efetivamente na Constituição também é o seguinte, que a liberdade de imprensa é intocável, porém, se a pessoa ofendida tem direito de resposta e de indenização. Então, o que se discute muito é se deveria ter havido essa proibição de que o determinado veículo de comunicação abordasse determinado assunto, ou se deveria ter dado direito de resposta a esse candidato que se sentiu menos prestigiado em tempo, em falas em relação e comentários em relação ao outro candidato. Então, são confrontos de duas situações um pouco antagônicas, mas a Constituição Federal tem um peso maior em relação a isso. Juristas de renome nacional dizem que essas decisões do TSE podem se tornar um precedente perigoso que viola a liberdade de expressão. E a nossa Constituição de 88 se caracteriza por ser uma Constituição que assegura a liberdade na sua maior amplitude, assegurado a liberdade de pensamento, a liberdade artística, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Isso envolve também o direito a se ter uma opinião. Isso não quer dizer que a gente vai exercer esse direito de maneira irresponsável. A própria Constituição estabelece limites, como o direito de resposta, a indenização por danos materiais e morais e também os aspectos penais, calúnia, difamação e injúria. Essa decisão do TSE é uma decisão que viola a liberdade de expressão e estabelece uma censura. Se o artigo 220 diz que a liberdade é absoluta, o artigo 5º, inciso 4º, que a liberdade de pensamento é absoluta, nós estamos tendo uma proibição de 40 e poucos veículos de comunicação social de se manifestarem sobre qualquer fato relacionado às eleições até 30 de outubro. Vale dizer, estão censurados na sua função de dar informações, baseado numa perspectiva de que talvez tenham apresentado esta ou aquela notícia falsa. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão se pronunciou dizendo ser preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras. Destacou que as restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. A ABERT ratifica a confiança na Justiça Eleitoral, mas ressalta que a liberdade de imprensa é garantia para o exercício do jornalismo. E a Abratel, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, também se mostrou preocupada com os atos que atingem o trabalho da livre imprensa. A instituição acredita que qualquer decisão a ser tomada sobre esse tema seja sempre em consonância com a preservação da liberdade de imprensa e do Estado Democrático de Direito. E espera que as instituições respeitem a história dos veículos de comunicação profissionais sediados em nosso país. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube.